melhor que a anterior, mas a malta não acredita e continua resistindo, sentada nas cadeiras e muitas vezes sem ler. Esta cadeira. Sim, mas não é que se lembrar comigo. E pedi uma professora Maria de Sameiro para dar aqui um salto para refletir um bocadinho sobre projetos de leitura, de promoção de leitura. E pronto, é muita coisa aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem feito na cidade de Beja. E eu vou trabalhar só uma pequena área, que é uma área relativamente recente na nossa biblioteca, mas que nos tem dado a dar um gozo muito especial. No último ano já estávamos em crise e tínhamos vários problemas para resolver. A biblioteca tem sempre muito para resolver, não é? Como toda a gente sabe, as bibliotecas são normalmente, dentro dos vários organismos municipais, os últimos sítios onde se chega dinheiro. Não é? Há dinheiro para isto, para aquilo, para aquilo outro, e depois há uma área das autarquias, que normalmente é o último sítio onde chega dinheiro. É o último sítio. Vai-se distribuindo e é o último onde chega dinheiro. Portanto, a vida das bibliotecas não está mais difícil por estarmos em crise. A vida das bibliotecas, historicamente, é uma vida de crise. Ou seja, de olhar historicamente para aquilo que foi a relação do homem com a leitura, do homem com as bibliotecas, a gente percebe que a vida do homem e a vida das bibliotecas é uma vida de crise. E o ano passado não foi diferente. Nós tínhamos uma série de projetos no terreno. Temos um projeto que se chama Biblioteca Andarina, que é um projeto de leitura em meio rural, que é uma carrinha de livros que vai às comunidades rurais, mas é só isso, uma carrinha com livros. Não é mais do que isto. Como uma biblioteca tem que ser mais do que uma casa com livros. Não é? Uma casa com livros. E tínhamos também iniciado, nos últimos anos, algum investimento na área do trabalho com crianças muito pequeninas. E tivemos que construir, que criar, que montar uma estratégia para apresentarmos uma candidatura que financiasse estas duas perspectivas e que fosse pensada com alguma boa gestão de recursos. O projeto foi aprovado em junho, julho de 2012, soubemos que o projeto tinha sido aprovado e chamava-se Dos livros sem página às páginas dos livros. E a nossa ideia desde a primeira hora foi trabalhar com as duas infâncias, chamemos assim, a primeira e a última infância. Dizem vocês, mas eu veio aqui falar de bibliotecas de leitura, o que é que a biblioteca tem a ver com cuidar com a infância? Isso é uma coisa das divisões de educação, é uma coisa de outros serviços. O sentido é que faz uma biblioteca ter essa preocupação do cuidar das infâncias. Isso tem tudo a ver com aquilo que marca esta biblioteca e tem a ver com a representação que cada um de nós foi construindo enquanto técnicos sobre qual é o papel que uma biblioteca pode cumprir, não o papel generalista que vem aos livros, mas o papel que uma biblioteca pode cumprir no serviço à sua comunidade. Então, o trabalho de uma biblioteca caracteriza-se em primeiro lugar por conhecer a sua comunidade. Há um especialista muito interessante e programar em função disso. Conhecer a sua comunidade e programar em função disso. Beja suponho que tenha aquela coisa que as cidades do interior têm todas, é que a gente não conhece a comunidade. A gente às vezes não conhecemos a comunidade. O que eu quero dizer com isto? Nós não percebemos muitas vezes, e agora falo-vos assim mesmo ao coração, não percebemos muitas vezes como é que com um projeto de 20 anos, a Biblioteca Municipal de Beja vai ser dia 30 de abril, no novo edifício, 20 anos, como é que a gente ainda só está aqui? Não é? E isso levantou-me desde tempo uma questão. Não é? É fácil dizer, as pessoas não querem ler ou não gostam de ler. É? Explicarmos, e se calhar era hora de nos interrogarmos sobre que leituras estávamos a potenciar junto desses públicos e que caminhos é que podíamos iluminar na relação com esses públicos. E foi assim que surgiu este projeto dos livros sem página às páginas dos livros. É um projeto que vai decorrer em 2013 e 2014, está a decorrer. Sugiro-vos um dia que possam dar uma espreitadeira à biblioteca. Eu não trago imagens, porque todo este projeto é um projeto de tecido, de sombras. Temos muito poucos recursos, temos poucos registros ainda. E, sobretudo, não queria expor os participantes neste projeto aos vossos olhos. Os participantes deste projeto cruzam instituições como a Cáritas Diocesana de Beja, onde nós temos um grupo de jovens ciganas com os seus bebés até aos 2 anos, até aos 2 não, por acaso tem uma menina lá com 2 anos e meio, a trabalhar connosco. E o que é que fazemos com essas jovens ciganas? O trabalho que é feito é um trabalho muito idêntico àquilo que se faz na Biblioteca Municipal com mães e bebés e, no fundo, é um trabalho de reforço, de promoção de consciência parental, de trabalho sobre a linguagem, sobre o jogo, de trabalho sobre a relação mãe-bebê. Vai logo alguém dizer lá atrás, sim, mas isso não é uma função da biblioteca.
Não é? Não é? Vamos ver adiante. Ou trabalhamos com homens de 40, 50 anos, marcados pela exclusão social, homens com problemas de alcoolismo, que vivem nas ruas, sim, porque veja, tem pessoas a viver nas ruas e que merecem todos os anonimatos do mundo. Portanto, o trabalho circula depois, por exemplo, para aquilo que fazemos com as idosas das comunidades rurais de algumas aldeias aqui em torno de Beja, e que são as conversas à roda de uma mala, os estudos da relação com um objeto, que é um objeto de natureza plástica, criado pelo artista plástico Jorge Vieira, e em torno desse objeto vamos conversando e chegando às memórias, chegando às experiências, às histórias de vida e chegando também aos textos da literatura. E isto obriga-nos a uma outra coisa, também a cada um de nós, técnicos que trabalham neste projeto, a investir muitíssimo na nossa própria formação como leitores. E chegamos ao que eu queria, e depois calma. Portanto, não contei nada, não perceberam nada do que eu disse, foi? Não perceberam nada do que eu disse. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que um dos trabalhos que cada um de nós, como técnicos numa biblioteca, e suponho que cada uma das pessoas presentes nessa sala tem que fazer, porque há uma coisa que partilhamos, ou partilharemos todos, que é o trabalho em educação, é investirmos muito nessa bagagem que nos transforma a nós leitores. E não estou a falar apenas dos leitores dos livros. Estou a falar dos leitores do mundo, do leitor que se interroga, do leitor que interpela aquilo que lhe é posto à frente. E nesse sentido, apesar de, no caso das freguesias rurais, apesar de, no caso destes grupos com competências leitoras baixas ou mesmo sujeitos analfabetos, ou seja, que não dominam o código de leitura, todas estas pessoas, ou uma parte considerável destas pessoas, têm essa capacidade, apesar de não dominarem o código. Apesar de não dominarem a escrita e a leitura, têm a capacidade de ler. E a prova disso é pegarmos em muitas das coisas que são contadas, que são lidas, que são comentadas por estas mulheres. Estou-me a lembrar, por exemplo, levantou-se um dia um pobre, num dia de infelicidade, foi pedir esmola ao rico, o rico não lhe quis dar. Sua mulher como se verva, os cães lhe foi a cigar. Sua criada como humana, os cães lhe foi enxutar. Vê uma multidão ao mundo, morreram todos num só dia. O pobre foi para o altar, o rico para a estribaria. À cabeceira do pobre nasceu uma fonte celestial. À cabeceira do rico nasceu um fogo infernal. Pois isto é um dizer. A Dona Mariana diz que é quem sabe salvar ainda esta cantiga antiga. E depois pôr as pessoas a conversar sobre o que estas cantigas querem dizer. E construindo relação. Dizem os menos mais céticos, sim, mas uma biblioteca também serve para isso, para construir relação. É fundamental, quando se pensa numa biblioteca, pensar-se na biblioteca como um organismo vivo, como um organismo que interage com a comunidade que está à sua volta. E dar-nos também a noção que este trabalho para a comunidade cresce à medida que decresce o trabalho no contexto escolar. Há qualquer coisa estranha a acontecer na escola de hoje. Uma das coisas que acontece na escola hoje e que é completamente diferente daquilo que acontecia há 20 anos atrás, quando nós começámos a trabalhar em leitura em Beja, por exemplo, as bibliotecas escolares, são uma realidade incontornável e que faz com que o papel de uma biblioteca pública no contexto de uma cidade como Beja também se altere. E é preciso também encontrar o caminho. E, portanto, há uma alteração grande da relação. A biblioteca não trabalha mais só e exclusivamente para grupos escolares. Isso obrigou-nos, de alguma forma, a diferenciar os nossos públicos e ir à procura de novos públicos para trabalhar, porque os públicos das bibliotecas também estão a mudar. Sintetizava uma última... Ai, estou com pena dele. Resumia só assim, agora em 3 pontos, uma última frase, antes de me sentar e ficar a ouvir os colegas. Muitos especialistas dizem que o papel central, que uma biblioteca se joga em 3... o trabalho de formação do leitor se joga a 3 níveis. O primeiro será o poder ler, ou seja, garantir aos sujeitos a acessibilidade ao objeto livre ou ao objeto de leitura. Não falo apenas do livro, posso alargar este conceito a outras leituras, mas também essas outras leituras, como é, por exemplo, a leitura do teatro,
como é, por exemplo, a leitura da pintura, como é a leitura de um Diário da República, vou dar aqui um exemplo de mal, mas precisam de um código. O que é que eu quero dizer com isto? São necessários códigos para ler. No outro dia, a ver o trabalho que a Gisela desenvolveu com o grupo do PF, pensava como aquela aula, para mim que foi uma aula, é muito exemplificativa do que é uma boa experiência, uma boa prática de descoberta dos códigos que gerem o espaço cénico e gerem o teatro. Numa biblioteca, por motivos óbvios, o código que estamos a falar quando falamos de leitura é, de facto, a capacidade de ler texto, a capacidade de ler imagem, mas que tem em comum com as outras áreas todas essa outra coisa que falava da interpolação. Mas há também dois outros aspectos que são fundamentais para a formação deste leitor. Não é só poder ler, é poder, é saber e é crer. E o papel de uma biblioteca, trabalho de promoção de leitura, joga-se também muito ao nível do saber ler, na medida que pode ser uma mais-valia preciosa no identificar de estratégias que construam a relação do sujeito com os textos, do saber e também do crer. Porque muito do trabalho que é feito é um trabalho de natureza motivacional e as pessoas precisam dessa motivação para ler. As pessoas precisam de se sentir engajadas na leitura, precisam de se sentir motivadas a partir do conhecimento e do domínio que têm dos códigos. Não tenho muito mais a dizer, não sei se era isto. Já passaram os 15 minutos. Estás mesmo a faltar um minuto. Eu agora emagreci e até perdo a noção do tempo. Também emagreceste aí. Também. Não, mas era mais ou menos isto. Depois acho que pode ter mais graça conversar-se no fim, depois toda a gente falar um bocadinho. Não tem graça. Obrigada.